Bem, a paz do Senhor para todos nesta noite, a nossa igreja Jardim Tietê, o nosso pastor Marcílio, que está na liderança da nossa igreja, e todos os obreiros, a liderança, os departamentos e a igreja como no geral. Nós queremos nessa noite trazer algo da parte de Deus, assim como já tem vindo uma sequência de irmãos aí, de obreiros, de irmãos trazendo a mensagem da palavra. E hoje chegou o nosso dia, e antes de nós começarmos o sermão, nós queremos convidar ao nosso irmão, à nossa irmã, antes de começarmos a mensagem, que você dá uma pausezinha aí, vá chamar seus filhos, chame sua esposa, chame seu esposo, para vocês assistirem esta mensagem, esse sermão juntos, a família. Eu estou aqui com o Azaf, à minha direita, com o Abner, à minha esquerda, e nós estaremos trazendo esse sermão para vocês. E tem Tatiane e Ana Caroline que estarão trazendo um louvor da parte de Deus também para o teu coração. Então nós queremos convidar vocês nesse momento a chamar a família para sentar e ouvir a palavra de Deus. Amém? Com este sermão, nós queremos convidar vocês a olharem para o que é eterno. Não somente para o que estamos vivendo nesse momento, nesses dias, que é passageiro, que é efêmero, que é temporal. Nós queremos convidar vocês a olharem para o que é eterno, para o que está por vir. O texto que nós iremos tratar com os irmãos está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, e também em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 7. E geralmente, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós olhamos como um livro de juízo, por isso muitos têm medo e receio. Mas nesta noite nós precisamos entender, eu quero trazer essa compreensão para os irmãos, de que ele é um livro, principalmente um livro de promessas. Promessas para Israel, promessas para a igreja e promessa também para as pessoas que não conhecem a Cristo, ou que conhecem e que abandonarão a fé. Mas é um livro de promessas. O texto que nós vamos ler, e nós vamos começar através do capítulo 20, versículo 11, nós vamos começar lendo com o irmão Azaf. O Azaf vai ler Apocalipse capítulo 20, versículo 11. O que diz, Azaf? E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Glória a Deus. Agora ele vai continuar lendo o capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 7. Pode ler, Azaf. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o maior já não existe. E o mar já não existe. Continue. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Glória a Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que teve sede,
de graça lhe darei, da fonte da água e da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, observando esses textos, o primeiro que o Asaf leu, do capítulo 20, versículo 11, ele fala sobre o juízo final. Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 7, que ele acabou de ler também, já fala da festa final. Então nós temos aqui dois textos, um que fala de um juízo final e um que fala de uma festa final. Eu não preciso lembrar e nem detalhar para os irmãos de forma bem exaustiva que Jesus está às portas, que esta pestilência mundial que nós estamos vivendo é apenas uma das últimas trombetas que estão sendo tocadas, antes da última. Não preciso lembrar para os irmãos que o arrebatamento é real, porque como Igreja de Cristo nós sabemos disso, que nós não somos daqui. Não preciso também dizer para os irmãos que Deus tem o melhor para nós. Por isso, está aí nessa segunda parte do texto, o novo céu e a nova terra. Pois bem, por isso nós vamos extrair desse texto, amados, algumas lições para a edificação da nossa alma e também para glorificar o nome do Senhor Jesus em tudo isto. O primeiro texto que o Asaf leu é o texto que fala do grande trono branco, o juízo final. Capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Ele só leu o versículo 11. Né? O que a gente vê nesse texto, amado? A gente vê o juízo final. A gente vê Deus assentado no seu trono branco. A gente vê a terra e o céu que conhecemos e eles estão fugindo de Deus. E o texto diz que eles desaparecem e não se acham mais lugar para eles. Nós vemos também os mortos, tanto grandes como pequenos, vindos do mar, vindos do inferno, e ficando diante do trono de Deus, em pé. Nós vemos também os livros e o livro da vida, abertos no meio de todo aquele acontecimento que é o juízo final. E por último, nesse texto, ele vai detalhar e falar sobre o lago de fogo, que é a segunda morte. Pois bem, isto é a primeira parte do texto que lemos, que fala sobre o grande trono branco. O Asaf leu também a segunda parte, que é sobre o juízo, o novo céu e a nova terra, que está no capítulo 21, do 1 ao 7. E esta é a visão que mais nos importa. Por que, irmãos? É a visão que João tem que mais nos importa. Porque o nosso nome ele está escrito no livro da vida. Nós não passaremos pelo juízo final. Nós estaremos presentes no juízo final como igreja, mas não é destinado a nós o juízo final. É destinado a nós novo céu e nova terra. E por isso, essa parte é que mais nos interessa. Né? O capítulo 20, versículo 15, ele diz assim: quem não foi achado inscrito neste livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por isso, não nos interessa muito, né? Essa questão do lago de fogo. Nós precisamos conhecer para que possamos alertar a outros e não cairmos na questão de irmos para lá. Mas o que mais nos importa é o novo céu e nova terra. Então, eu queria também fazer uma observação aqui e convidar você, papai, você, mamãe, quando terminar o livro, o sermão, que os irmãos possam estar conversando com seus filhos, com a sua família, sobre os nossos nomes estarem escritos no livro da vida. O que é estar com o nome escrito no livro da vida? Porque isso é a salvação. Né? Podemos fazer até uma analogia. Né? Os meninos estão estudando aqui no Céu Sapopemba, né? Na Escola de Ensino Fundamental Tatiana Belink. Mas para eles estarem estudando ali, eles tiveram que ser inscritos. Eu, como pai, Tatiana como mãe, nós fomos lá e escrevemos eles, né, na escola, e por isso eles podem adentrar a escola, podem entrar na sala, e os nomes deles vão ser chamados vão ser falados na hora da chamada, quando o professor estiver fazendo a chamada. Por isso, dá-se a importância de estar inscrito na escola.
é a mesma coisa de nós estarmos inscritos com o nosso nome no livro da vida, né? Então, depois os pais, os irmãos, conversem com sua família sobre essa questão de estar com o nome escrito no livro da vida, porque fala da salvação. Pois bem, vejamos, amados, o que nos aguarda, porque o título desta mensagem é esse: o que nos aguarda. A primeira coisa que nos aguarda, e que o Asaf leu, está escrito do versículo 1 ao versículo 2, né, do capítulo 21. Novos céus e nova terra, e também a nova Jerusalém, que vai do versículo 9 do capítulo 21 até o capítulo 22, versículo 5. As primeiras coisas, que são o primeiro céu e a primeira terra, eles passaram, sumiram. O texto diz, João diz que vê primeiro o céu e a primeira terra e eles somem da presença de Deus e não se vê mais lugar para eles. Pois bem, coisas novas, coisas lindas, coisas saudáveis, coisas eternas Deus tem preparado para nós. Coisas maravilhosas Deus tem preparado para você, para a sua família e para toda a igreja que participará do arrebatamento. Eu queria pedir para o Asaf ler mais uma vez o versículo 4, porque ele resume de forma bem clara, né, o que ficou para trás. E no versículo 5 ele garante, ele dá uma afirmação disso tudo. Leia aí o versículo 4, Asaf. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então essas primeiras coisas passaram, amados. Não haverá mais choro, nem pranto, nem morte, nem tristeza, nem dor. E é isso que Deus tem preparado. É a primeira coisa que Ele nos mostra, que nos aguarda. É alegria, é gozo, é salvação, é paz no Espírito Santo, é a presença de Deus. Então essas coisas nos aguardam. São as primeiras coisas que Jesus fala para João e que estão nos esperando na glória, amados. Portanto, a gente não precisa ficar focado a nossa vida observando e olhando simplesmente, como disse o pastor Marcílio na sua mensagem ontem, né, que foi passada, que os nossos olhos devem estar postos em Cristo. Os nossos olhos devem estar postos na palavra de Deus, porque aí nós vamos entender realmente o que nos está aguardando, que é gozo, paz, alegria, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem outra coisa que também nos aguarda. Está no versículo 3. O texto diz lá que eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olhe na sua Bíblia. Eu achei esse versículo tão lindo e tão maravilhoso, porque eu me lembrei que no tempo em que Israel foi estabelecido como povo, já estava na Terra Prometida, Deus fez com que Davi organizasse todo o templo, mas o seu filho Salomão foi quem construiu o templo e ele botou em um lugar santíssimo a Arca da Aliança. Amados, não é a Arca da Aliança que estava escondida e vista pelos sumos sacerdotes que estará conosco. Não é também a nuvem da presença de Deus que ficava durante o dia com Israel que vai estar conosco. Não é também uma coluna de fogo, né, que ficava durante a noite que vai estar conosco. Não é também, nós também não veremos apenas ele pelas costas, né, por trás de uma fenda, por trás de uma rocha. Não, não, não. O texto diz que é Ele próprio, o próprio Deus que estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor. É o próprio Deus que vai estar comigo e com você. É o próprio Deus que estará conosco na Nova Jerusalém. Ele será a luz da Nova Jerusalém. Por isso, amados, esta é a segunda grande promessa que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto de 1 João, capítulo 3, versículo 2, que o seu Asaf vai ler, olha o que ele diz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar,
seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aleluia, glória a Deus. Pois o veremos como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a segunda coisa maravilhosa que nos aguarda. É a presença real de Deus. É o próprio Deus que estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uma terceira coisa que nos aguarda, amados. Está no versículo 7. Ele diz assim: o vencedor herdará todas estas coisas. Tudo isso que ele está falando, que nós falamos até agora, é o que nós vamos herdar. Mas o texto ainda diz assim, que o vencedor herdará todas essas coisas. Quem é o vencedor, amados? Quem é este vencedor? Vamos ver aqui com o seu Abner, no livro de Judas, capítulo 3. O que diz, Abner? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos cerca da nossa comum salvação, Aleluia. foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Aleluia. Olha o que o texto diz. Judas diz, irmão do Senhor Jesus, ele diz o seguinte, que ele foi impulsionado a falar sobre a batalha que nós temos para guardar a fé que uma vez foi entregue aos santos. Quem é o vencedor, amado, que vai herdar todas essas coisas? É aquele que batalha pela fé. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé é que nos garante a vitória. Na realidade, a fé é a vitória. Essa fé que você tem, essa fé que eu tenho, ela é a vitória. Olha o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, que o Abner vai ler também. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa. Sabe como é o vencedor que vai herdar todas essas coisas? É o vencedor que está guardando a sua fé. É aquele crente, é você, meu irmão, é você, minha irmã, é você, meu jovem, adolescente, criança, que está guardando a sua fé. Como guardar a sua fé? No meio de uma situação como esta que nós estamos vivendo. Né? O quanto a nossa fé, amados, tem sido atacada nesses últimos tempos. O quanto a nossa crença, os nossos princípios que embasam a nossa fé têm sido atacados. Né? Eu queria pedir também para você, meu irmão, após o sermão, converse com a sua família sobre esses últimos ataques, sobre essas situações que nós temos vivido e que têm vindo de forma avassaladora para tentar destruir e minimizar a nossa fé. Ataques que nós temos sofrido nas escolas, na sociedade, no campo da política. E deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Como está a sua fé? Durante essa pandemia que nós estamos vivendo globalmente, como está a sua fé? Se um dos seus familiares foi infectado por este vírus, como vai estar a sua fé? Se você perder alguém neste processo que nós estamos passando, como a sua fé estará? Quando a crise passar da enfermidade e vier a crise financeira, como estará a sua fé? E se você, meu irmão, que já está vivendo no meio de tudo isso uma crise financeira, porque às vezes você já perdeu o seu emprego, você não tem mais, olha para um lado e olha para o outro e você não vê mais como sustentar a sua família, como está a tua fé? Eu venho nesse momento dizer para você, meu irmão, confia no Senhor. Não abandona a tua fé. Não esmurece a tua fé. Não deixa a tua fé cair, mas conserva a tua fé firme no Senhor. Porque aqueles que guardam a fé, aqueles que conservam a sua fé no Senhor, esses serão os vencedores. O vencedor é aquele que permanece fiel e com a sua fé inabalável até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Eu queria para o Abner ler mais uma vez. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Leia de novo, Abner. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Você é nascido de Deus. A tua família é nascida de Deus. E se nós somos nascidos de Deus, meus amados, nós temos uma vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Então guarda a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Se a batalha estiver pesada, continue lutando, pois a palavra de Deus, segundo Filipenses capítulo 1, versículo 6, que o Abner vai ler, nos diz: Estou plenamente certo Aleluia. de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Por isso, continue lutando. Não esmoreça. Não deixe a tua fé se apagar, mas que ela continue viva e firme, ademais das circunstâncias. Porque nós não vivemos por circunstâncias, nós não vivemos pela vista, nós vivemos por fé. Por isso, todas essas coisas estão acontecendo. Todas essas situações estão acontecendo, muitas pessoas estão caindo, muitas pessoas estão se indo, mas a nossa fé precisa estar firme e inabalável no Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos algo que está a nos aguardar. Coisas grandes e maravilhosas estão nos aguardando. Eu quero concluir esta mensagem finalizando com 2 textos maravilhosos para o teu coração e para o meu. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Pode ler, Abner. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo está querendo dizer com isso, amados? Se a gente esperar em Cristo só nesta vida, mesmo que a gente espere em Cristo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque as coisas não se acabam aqui. A nossa vida não termina aqui. Nós temos algo nos aguardando na glória. Jesus Cristo disse: eu vou preparar-vos lugar. E depois que eu preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então há algo que nos aguarda muito superior ao que nós vivemos aqui. Então, se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que você espere em Cristo, se você estiver esperando em Cristo só nesta vida, você ainda é um miserável. Mas se você estiver esperando em Cristo e a sua esperança tiver um alcance maior do que esta terra, maior do que as coisas daqui desta terra, é isso que ele está nos falando. Esperem em mim. Mas não esperem só aqui, porque eu tenho coisas maiores, que vão além desta terra, que vão além deste mundo. Porque este mundo, com todas as suas concupiscências, passará. Foi o que nós vimos no capítulo 20, versículo 11. João diz que olhou esta terra, João diz que olhou este céu, e eles passaram e não se achou lugar para eles. Se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, há uma vida após esta, amados. E uma vida eterna com Deus. E o outro versículo que nós vamos ler, que o Abner vai ler, está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua Aleluia. promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em Glória que a Deus. habita a justiça. Aleluia! Mas nós, que segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, onde habitam a justiça. Então vem novo céu e vem nova terra, para mim e para você, para minha família e para a sua família. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Abençoe nosso pastor Marcílio, abençoe o pastor Ricardo e todos os demais obreiros, abençoe cada liderança, você que é pai, você que é mãe de família, estabeleça na sua família, na sua casa, esta fé firmada na rocha que é Jesus Cristo. Porque Jesus está às portas, ele está voltando. Repito, esta pandemia, esta crise, não só a crise da doença, não só a crise da enfermidade, mas a crise financeira que está por vir, ela é uma trombeta de Deus, uma das últimas trombetas de Deus a tocar,
para que a última toque, e a última tocando virá o arrebatamento da igreja. Prepara a tua família, prepara a tua casa, para que nós possamos, assim como fez Noé, entrarmos com a nossa família dentro da arca. Se os outros não quiserem entrar, infelizmente nós não podemos fazer muita coisa. O que nós podemos é falar, o que nós podemos é expressar que Jesus está às portas diante de tudo o que tem acontecido. Este acontecimento não é nada mais, nada menos do que Deus preparando corações para ouvir a sua palavra. Os corações estão como terra férteis, amados, para que nós possamos falar. Eu estou falando lá no meu serviço e alertando meus amigos que o arrebatamento está às portas. Jesus está vindo. Uns balançam a cabeça, uns meneiam, outros sorriem, outros dizem que eu estou inventando coisa, outros dizem que eu estou louco, mas eu estou dizendo, Jesus está às portas. O arrebatamento é real. Fale de Jesus para os seus amigos, fale de Jesus para os seus parentes, fale de Jesus para os seus vizinhos. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E grandes coisas e maravilhosas coisas nos aguardam. Então, que Jesus possa abençoar cada um de nós. Esta é a nossa mensagem, é o nosso sermão. Que abençoe o Jardim Tietê 1 e que possamos em breve, depois de todo esse processo, nos encontrar na casa do Senhor, nos abraçarmos depois que tudo isso passar, porque tudo isso vai passar e as coisas eternas permanecerão. Que nós possamos estar firmes e inabaláveis na rocha que é Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Azaf da paz do Senhor. Abner, Deus em Cristo vos abençoe. E fiquem com o louvor de Tatiane e de Ana Caroline. A paz do Senhor a todos.